Fala galera, boa noite, boa tarde ou bom dia, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo aí, né? Mais um vídeo, né? Hoje, 20º vídeo, né? Já são aí 20 vídeos completados, né? Com o nosso intuito de fazer os 365 vídeos no ano. Ou mais, né? Vamos falar um pouco sobre saúde e bem-estar. E hoje a gente vai falar aí sobre dois tipos de hipertrofia, tá? Qual a melhor hipertrofia para a sua saúde? Beleza? Então, qual a melhor hipertrofia para a sua saúde? Existe três tipos de hipertrofia, né, que a gente estuda, mas eu vou falar sobre duas, né? A terceira eu vejo que posso dar uma pincelada nela aí, e é muito simples ela, né? Então, já que eu vou falar de duas, mas eu vou dar uma pincelada na terceira, vamos começar pela terceira, né? Que chama hipertrofia aguda. O famoso pump, né? Aquela onde que você treina, aí na hora que você termina de treinar, a musculatura tá ali inchada ali, é aquela fotinha que o pessoal gosta de tirar, né, na academia, e o bíceps está gigante, e você parece até que é mais forte, né? Isso chama hipertrofia aguda, porque ela é pontual, ela tá ali naquele momento ali, né? O que é essa hipertrofia? É o seguinte, quando você treina, você precisa de demanda de sangue naquela musculatura, e aí tem bastante sangue naqueles músculos que foram trabalhados e por isso ela fica maior, né? Então repara que é uma hipertrofia onde que é devido ao excesso de sangue naquela circulação ali, naquele músculo ali. Então é uma hipertrofia aguda, é aquela que depois do treino, passou algumas horas, né? Algumas horas ali, seu músculo volta ao normal, porque o sangue já saiu da circulação ali. A gente também chama de hipertrofia Cinderela, né? Porque chega à meia-noite ela já acabou, né? Então essa é a terceira aí, hipertrofia aí, né? Não ia falar sobre ela não, mas vamos dar uma pincelada nela. E as outras duas hipertrofias que são muito importantes. Entre elas, eu acho não, nós temos que priorizar a última, tá bom? Priorizar a hipertrofia que eu vou falar por último. Então, a segunda hipertrofia que a gente fala é a hipertrofia metabólica. O que significa essa hipertrofia metabólica? Hipertrofia metabólica, pelo próprio nome já sugere aí, né? São metabolismo, são substâncias que entram dentro das células e deixam as células maiores. Eu vou dar um exemplo aí de creatina. A creatina, ela é um aminoácido muito bom, né? Muito bem estudado. E quando ela vai entrar para dentro da célula, ela também leva água. Então, por isso que é muito vantajoso a creatina. Um dos fatores importantes da creatina é ela conseguir levar para dentro da célula água, né? Então, quando você toma creatina, quando você toma muito whey, repara que o whey é uma substância que é proteína, né? Então, acaba que essa substância ela entra dentro das células, né? E tudo, para ser transformada futuramente em ATP, né? Então ela fica ali dentro ali esperando uma reação, né, para ela ser utilizada. Por isso que muitas das vezes aí acontece, e vou dar alguns exemplos, vou dar um exemplo e você pode perceber isso. Tem pessoas que você olha malhando, treinando, e elas têm a musculatura, não é a musculatura bem desenhada ali, sabe? Onde que você chega a ver as fibras musculares. Você vê um músculo mais arredondado, né? Então, muitas das vezes isso acontece devido ao excesso de metabólico que a pessoa toma, de excesso de creatina, de whey ou de outra substância, né? Várias outras substâncias que podem acarretar isso. Então, quanto mais substâncias que a pessoa toma para ter dentro das células para fazer um metabolismo, né? Isso deixa a célula maior. Então, entenda, a célula maior não quer dizer que você ficou mais forte.
não quer dizer que você vai ter mais músculo, tá bom? Entendam isso. É um assunto muito polêmico isso aí, né? Mas não tem como. Porque não teve a... Deixa para a última, eu vou explicar depois a última hipertrofia aí. Então essa hipertrofia, ela é muito legal. Por quê? Porque quando você está em excesso de uma determinada atividade física, né, um esforço muito grande, quanto mais metabólico estiver dentro da musculatura, mais tempo você vai conseguir gerar força, vai gerar uma resistência, entendeu? Então, por isso ela é interessante, é muito importante. Eu, particularmente, eu não tomo whey, não gosto, não só por causa, não é por causa do gosto, não me sinto bem. Tenho algumas particularidades aí, porque por eu já ter problema nos rins, eu tenho muito medo, né? E eu vejo esse detalhe aí de ficar com medo da musculatura ficar muito arredondada e não ficar aquela musculatura mais aparente. Não sou muito fã disso, então eu prefiro evitar a tomar whey. Toma creatina, porque é uma das substâncias mais estudadas no mundo, né? E fora para a musculatura, ela também serve para os neurotransmissores que a gente tem dentro do nosso cachola, dentro da nossa cabecinha aqui. Então ela é muito boa para isso também. Por quê? Você lembra que eu falei lá no início que a creatina, quando ela vai para a célula, ela leva água junto? E com isso, a gente tem vários disparos neurais, né? Que são descargas elétricas. Então, a creatina, ela ajuda nisso, porque como ela conduz água, ela tem, né? Na hora que ela está transportando, ela usa a água como transporte, ela ajuda a transportar a corrente elétrica pelo nosso corpo. Então, isso é muito legal, por isso que eu gosto particularmente da creatina, tá? Se fala que creatina dá força, creatina não dá força. Não existe, não tem como a creatina dar força. O que ela faz, presta atenção, como a gente tem uma hipertrofia metabólica, o excesso de metabólicos dentro das células, a creatina, ela deixa você conseguir executar por alguns segundos, tá? Uma determinada atividade em alta intensidade, beleza? Então vamos lembrar o seguinte, vou dar um exemplo aqui do maior corredor do mundo, né, o Usain Bolt ali, quando ele está no pico máximo de velocidade dele, que seja um exemplo, seja 23 km por hora, ele consiga ficar naqueles 23 km por hora ali por 2 segundos, beleza? É o máximo, ele chega ali a 23, fica 2 segundos ali e já cai para 22, 21, 20 e mantém 20 por um determinado tempo. Esse pico, onde que ele fica 23 km por hora em 2 segundos, se ele, provavelmente, a gente não sabe, né, se pode, se não pode, se ele tomasse creatina, o músculo dele conseguiria fazer um pouco mais, manter um pouco mais, entenda, manter um pouco mais de intensidade máxima. Então, se é 23 km por hora por 2 segundos, ele poderia, às vezes, manter ali 23 km por hora em 2 minutos, 5, ou até 2 segundos, 5 milésimos, ou 3 segundos, tá? Não quer dizer que ele vá conseguir fazer 23,5 por 2, não é muito mais difícil isso, aí vai ter que ter um outro planejamento, outro treino. Então entenda, é por tempo, por isso que se fala, você vai gerar mais força. Não, é porque você consegue manter fazendo um movimento por alguns segundos, segundos ou milésimos de segundos a mais, tá? Não te deixou mais forte, porque você vai entender na próxima hipertrofia que não tem como, tá? Fazer isso aí, beleza? Então vamos para a última hipertrofia. Essa é a hipertrofia que todo mundo tem que se preocupar. É a hipertrofia que todo mundo tem que sempre ou manter ou aumentar. É a hipertrofia miofibrilar, tá? A hipertrofia miofibrilar é o seguinte,
Nós temos nos nossos músculos actina e miosina. Pera aí, gente. Hipertrofia é actina e miosina. Elas fazem a contração. Então, elas fazem isso, abre, junta e solta. Toda vez que tem essa hipertrofia, que tem esse movimento, né? Você vai fazer um bíceps, ou você vai fazer um agachamento, onde a musculatura contrai e solta, junta e separa, tem uma quantidade de fibra muscular fazendo este movimento, tá? Então, como que a gente ganha massa muscular? A gente ganha massa muscular aumentando essa quantidade de actina e miosina. Quanto mais actina e miosina a gente for produzindo, mais massa muscular a gente ganha. Então, entenda o seguinte, cada núcleo da célula, ela consegue tomar conta de uma quantidade de actina e miosina, beleza? Então, vamos, números simbólicos, tá? Então, um núcleo consegue tomar conta de 100 fibras musculares, beleza? Aí, essas fibras musculares, você vai lá, faz um treino com a quantidade perfeita uma quantidade expressiva de RM, vai aumentando sua força ali, e aí de 100 fibras musculares, ela consegue agora tomar conta de 120 fibras musculares, porque você aumentou 20%. Só que aí, quando você vai ganhando mais força, repara que não é muito, não vai aumentando muito o volume, tá bom? Vai aumentando o volume, mas não é tanto. Aí o que acontece? Você vai, pega e continua fazendo força, aumentando sua força, mês após mês, anos após anos e tal. Aí chega uma hora que ela tem ali 140 fibras musculares para tomar conta. Um núcleo. O núcleo chega para o cérebro, né, chega para o sistema e fala, olha, eu não estou dando conta de tomar conta dessas 140 fibras musculares. Me ajuda a fazer de outra forma, eu preciso de ter alguém para dividir esse serviço comigo. Aí o cérebro, o corpo vai e fala, vamos então aumentar mais um núcleo para aquela região. Só que isso, gente, é quando você já tem treino, muito treino, dedicação por muito tempo, que aí o músculo ele é muito sofrido para ele construir um outro núcleo, porque ele tem que tirar de um núcleo e fazer outro, certo? E aí quando ele consegue, fez ali saiu um núcleo, tem um núcleo, ele fez outro, ele já fez todo o processo ali que ele fez, que ele tinha que fazer para ele crescer, aí aquela quantidade de 140 fibras musculares, o que acontece? Elas são divididas. 70 para uma, 70 para outro núcleo. Entendeu? Então, repara, agora sim, agora você ganha mais força ainda. Às vezes a quantidade de massa muscular continua, porque 140 fibras musculares, mas agora são 2 núcleos. Quando você fizer um disparo neural para ativar aquela musculatura, são 2 núcleos trabalhando ao mesmo tempo, para recrutar a mesma quantidade de fibra que às vezes tinha em uma só. Então, existe aquele ditado, né? Assim, que memória celular, vocês lembram? Não sei se vocês já ouviram falar. Por causa disso, quem já treinou há muito tempo atrás e fez esse tipo de hipertrofia e chegou a esse ponto de conseguir construir vários núcleos, né, outros núcleos, o corpo depois, por mais que a pessoa pare, tudo, ela não quer destruir o núcleo. Por quê? Porque é muito custoso para ela, tanto destruir e depois construir outros se precisar. Então, repara que as pessoas que já treinaram mais tempo e chegaram, né, a ter um volume bacana, uma hipertrofia, uma força, elas conseguem com o suco atingir o máximo delas muito mais rápido, por causa desses pontos de núcleo. Então, preocupa sim em treinar para ter hipertrofia miofibrilar, porque aumento de actina e miosina, que isso que vai ser importante na nossa vida. A metabólica é importante? Mas só ela sozinha não resolve. Agora, a miofibrilar não. Aumento de actina e miosina, essa sim é a mais importante para a gente. Toda pessoa que já passou dos 40 começa a perder massa muscular,
que é nada mais nem nada menos né, do que a actina e miosina. Então, quando a gente faz treino de força, pode ser força com alto percentual de 1RM e com baixo percentual de 1RM também, tá? Depois nós vamos falar sobre esse tipo de força aí. Então, se você faz treino de força, que é aquele treino onde que você está fazendo força mesmo, não, eu acho que eu fazia com 5, agora eu faço com 6, eu ganhei massa muscular. Pode ser que não. Pode ser que você não tenha ganhado. Porque às vezes você não aumentou a quantidade de actina e miosina. Você, na sua percepção, pegava um peso, agora pega outro, mas às vezes não aconteceu isso que você espera de aumento de massa muscular, tá bom? Outro detalhe é o seguinte, muitas das vezes o aumento de actina e miosina não gera um volume estrondoso, como muita gente tem medo, que é o caso dos fisiculturistas, né? Gente, para chegar a um estado daquele ali, a pessoa fez muito treino, muita dieta, muita restrição e fora outras coisas, tá? Então não tenha medo de treinar pesado, de fazer força, porque a força que você fizer hoje, ela vai ser muito benéfica lá na frente, tá? E sempre preocupa em aumentar em hipertrofia miofibrilar, que é aumento de actina e miosina, tá bom? Todas as outras duas que eu falei também são legais, são importantes, mas actina e miosina, nenhuma delas vai combater essa hipertrofia. Então, esses são os 3 tipos de hipertrofia: hipertrofia aguda, hipertrofia metabólica e hipertrofia miofibrilar. Tá bom? Espero que você tenha entendido aí, mude um pouquinho o seu pensamento aí sobre isso e que você agora possa, quando for treinar, busque um pouquinho mais do que você está fazendo, tá bom? Amanhã eu vou falar sobre ativação neural, né? A diferença entre treino de força e treino de... Espera que eu vou me lembrar o nome aqui. E treino de resistência, tá bom? Você tem jeito de ganhar hipertrofia nos 2 tipos de treino, tá bom? Galera, um forte abraço, espero que vocês possam seguir aí, estejam gostando. Se tiver alguma dúvida, pode me fazer uma pergunta. Se tiver curiosidade em algum assunto específico aí, também pode me fazer uma pergunta. Estou aqui tentando passar um pouquinho do que eu tenho de conhecimento, um pouquinho do que eu estudei, para que possa agregar na sua vida aí e te ajudar cada dia mais. Beleza? Então, galera, um forte abraço, fiquem com Deus, espero que esteja todo mundo bem aí e até amanhã, se Deus quiser. Beleza? Valeu!